Então, para a gente dar início às nossas atividades, nós teremos a explanação da professora doutora Olga Falseto, com a apresentação intitulada Saúde Planetária, os aspectos da atualidade e as perspectivas futuras. Uma introdução aí ao nosso diálogo. A professora Olga é médica psiquiatra, ela trabalha com crianças, adolescentes, adultos e famílias, é professora aposentada do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente também vice-coordenadora do Programa de Embaixadores, da Saúde Planetária aqui do Brasil, e muito nos honra com a sua presença e participação. É sempre muito bom ouvi-la, professora. A palavra é sua, e aí a gente vai dando sequência, então, com as outras apresentações e, no fim, um debate. A ideia é que a gente faça aí um brainstorm no final. Eu fiquei muito feliz com esse convite e agora eu estou mais feliz ainda de ver essas jovens do Alfa Lumen aqui. E eu queria, na realidade, poder inverter a ordem, que elas começassem. Mas como tu me disseste que era interessante dar alguns conceitos iniciais, quem sabe vamos fazer isso. Eu só gostaria, que bom que eu posso olhar vocês, porque eu não quero, eu sempre procuro falar na linguagem mais simples possível, que consiga dar conta da, da complexidade do fenômeno que a gente está falando. Mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício, e hoje é uma oportunidade, de que essa linguagem seja compreendida por todas as idades. Então, vocês me dizem de vez em quando se estão entendendo ou se não estão entendendo, pode ser? Ou se não estão concordando, e eu posso parar e a gente pode falar um pouquinho, Lucas? Pode ser assim? Claro, combinado. Não podemos Tá, sim fazer nesse formato. Só me tá. sinalize Regina, aqui. tu está de acordo, Regina? Eu não estou te ouvindo. Bom, não faz mal, tu tá muda. Eu acho que o nosso Ah, chefe. não, é verdade. Eu falei que tá ótimo para mim, que hoje eu sou só convidada. Hoje é o Lucas que manda. Tá bom. Então, Lucas, vamos fazer assim: se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, eu acho isso muito melhor, realmente fica uma conversa, porque senão o que eu preparei vai levar uma meia hora, tá? Então, me interrompam. Tá Então, ótimo. podemos Tudo bem. começar. Posso entrar então com os slides? Sim, Perfeito. de forma que eu possa ver as pessoas. Uhum. Yes, tá. Estou vendo as gurias aqui Perfeito, na assim. minha tela. Então, ah, eu vou me referir na minha conversa aos agravos da infância causados pela extrapolação dos limites planetários, que eu vou tentar explicar o melhor que eu posso, porque eu também não compreendo totalmente essa ciência toda. E como esse é um assunto que fala muito de desastres, eu sempre procuro introduzir a ideia da saúde planetária junto com a construção de esperança, porque acho que a ideia da saúde planetária, essa nova visão na área da saúde, é justamente poder ver a esperança nessa interligação de todos. Próxima. Então, isso aqui já me apresentou. Próxima. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência e trabalhei muitos anos no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e trabalho com famílias com crianças e com adolescentes. Então, esse realmente é um foco da minha vida pregressa e da minha vida atual. Então, estou muito feliz de ter essas jovens aqui conosco. Então, o porquê que é tão importante esse foco nas crianças e nos adolescentes? E eu não vou me referir ao papel da mídia, porque eu não tenho estudado isso.
mas a mídia realmente é importante e eu acho que seria muito importante a mídia lembrar das crianças quando transmite as notícias, para tratar sempre de trazer esperança junto com os desastres. E acho que isso não vem acontecendo. Mas por que focalizar em crianças e adolescentes? Porque os jovens, assim como os velhos, como eu, são mais vulneráveis às mudanças climáticas e aos resultados climáticos. Eles são pessoas e órgãos com órgãos em desenvolvimento, consomem mais água, portanto, precisam mais de água potável, portanto também ingerem mais os tóxicos que vêm com a água, estão mais tempo em atividades externas, portanto, têm mais risco das ondas de calor. E, além disso, são dependentes dos seus cuidadores. Nós vamos, em seguida, falar dos efeitos da emergência climática sobre toda a população. E é importante saber que os efeitos são diretos, ou seja, quando vem uma onda de calor, tem um efeito direto sobre a nossa pele, sobre a nossa pressão arterial, sobre os nossos eletrólitos, que são os sais que circulam no sangue. Mas tem também os efeitos indiretos, né? Se a nossa mãe sofre um derrame por causa do calor, aquilo vai reverter num impacto enorme para a gente, mesmo que a gente não tenha recebido diretamente o impacto. E os efeitos, eles são tanto imediatos, como efeitos que vêm logo em seguida, e efeitos que ocorrem a longo prazo, por exemplo, com a poluição. A poluição, ela imediatamente pode causar asma, mas a longo prazo, a poluição pode, inclusive, ser responsável por cânceres. Próxima. Então, quais são os impactos na saúde física e mental da poluição do ar? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a poluição é responsável por 7 milhões de mortes anuais no mundo, por infarto do coração e do cérebro, doenças pulmonares e câncer. E outros problemas, aumento de demência, de depressão, ansiedade, suicídio. Suicídio tem estudos bem recentes demonstrando associação direta entre poluição e a inflamação do cérebro. Essa é a hipótese, que as partículas que ficam dissolvidas no ar, como PM2,5, que são partículas mínimas que a gente não enxerga com os olhos, mas que entram para dentro do nosso pulmão e do pulmão para o sangue, do sangue para o resto do corpo, essas partículas podem inflamar o nosso corpo e podem inflamar o nosso cérebro e podem estar associadas com suicídio. Isso foi demonstrado com estudos populacionais na China e nos Estados Unidos. Outra coisa, as ondas de calor extremo, elas causam morte, causam ansiedade, depressão, suicídios, violência. Quem é que aqui não ficou mais irritado com calor muito grande? Eu fico. Vocês não ficam, meninas? Ficam? Tá. Secas e inundações. Recentemente tivemos uma inundação aqui no Rio Grande do Sul, com mortes. Muitas pessoas devem estar em estado de vulnerabilidade alimentar, porque houve uma lavagem dos campos agrícolas. Isso ainda não está divulgado. Então,
migrações ocorrem, muitas pessoas estão se deslocando, mudando de lugar de moradia, ainda que não tivemos grandes deslocamentos de grupos populacionais grandes, mas isso acontece, a gente sabe, pelas secas, né? Na África, tivemos muitos deslocamentos do Nordeste para a região leste do país ao longo da nossa história. Qual é a diferença agora com os desastres climáticos? É que eles são mais frequentes e mais intensos. Não é que seja uma novidade. Então, as migrações desorganizam as famílias, desorganizam as comunidades, portanto, afetam diretamente as crianças também. E só o aumento de temperatura, sem contar as ondas de calor extremo, e que atualmente já se sabe que se chegou no que se pretendia chegar com o Acordo de Paris, de 1,5 graus a mais do que no princípio, lá quando se começou a industrialização no mundo ocidental. Então, já estamos neste ponto. Esse aumento de temperatura está relacionado com o aumento das doenças infecciosas, como foi o caso da Covid, por exemplo. Além da Covid estar relacionada, por exemplo, com o desmatamento, né? Em que a gente desloca os bichos de uma região para outra, e nesses deslocamentos, os bichos entram em contato ou com seres humanos diretamente, ou com algum produto que vai entrar em contato com seres humanos e podem nos passar parasitas que normalmente não nos habitam, que são novidade para nós. Uma outra coisa para considerar, eu que sou psiquiatra, eu sempre trago esses aspectos, é que pacientes psiquiátricos, por exemplo, esquizofrênicos, têm mais dificuldade na regulação da temperatura, assim como velhos têm mais dificuldade na regulação da temperatura. E também as medicações psiquiátricas, algumas, dificultam a regulação da temperatura. Então, eles têm mais risco nos momentos de ondas de calor. Próximo. Próxima, Lucas. Não Espera aí que não foi. está passando. Deixa eu tentar novamente. Foi? Deu. Então, para as crianças, do ponto de vista assim, do impacto emocional, as crianças podem desenvolver transtornos de estresse pós-traumático, que são situações em que as crianças ficam muito ansiosas ou muito deprimidas, elas revêem as imagens das situações que viveram, ficam com medo quando vem alguma coisa que relembra aquelas situações, elas têm dificuldade de dormir. Isso cria dificuldades nos vínculos, nas relações familiares, e podem levar algumas a abusar álcool e outras drogas, né? Mas nos adolescentes, isso. Então, tudo isso pode afetar a regulação das emoções, dos pensamentos, né, da capacidade de pensar, que a gente chama de cognição, a capacidade de aprendizado, pode modificar o comportamento, ou está associado com a modificação do comportamento, pode modificar o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento escolar. Claro que tudo isso está associado, em geral, o impacto é maior quando são crianças que já tinham alguma dificuldade anterior, ou quando são parte de famílias que têm uma dificuldade na sua organização, ou algum dos membros da família já tem algum transtorno psiquiátrico, ou são muito pobres e têm pouco acesso a formas de compensar os agravos que sofrem. Então, podem todas essas coisas perdurar até a vida adulta ou até desencadear alguma coisa na vida adulta por algum tipo de
de conexão com isso que houve uma vez na vida, aparentemente estava silencioso, mas retorna. Uma outra coisa que nós estamos sabendo, porque tem sido feitos estudos específicos, é que as crianças e os adolescentes estão com altos níveis de ecoansiedade. Eu vi uma de vocês fazendo assim com a cabeça. Isso é um nome que é familiar para vocês? Ecoansiedade? Ecoansiedade é ficar nervoso pensando no que está acontecendo com as mudanças climáticas. É ficar nervoso pensando que pode vir uma inundação ou um deslizamento de terra, né? Para aquelas pessoas que moram em áreas em que houve deslizamentos de terra. Então, é ter uma preocupação que chega a atrapalhar um pouco no dia a dia com essas preocupações em relação ao clima. No entanto, a gente sabe que mais informação e que, sobretudo, a partir da informação, o envolvimento em atividades ecocomunitárias podem trazer bem-estar para os jovens, assim como vocês estão fazendo agora, e através do engajamento na luta ambiental, porque nesse processo a gente cria vínculos, a gente constrói esperança. Próxima. Eu vou dar um exemplo de um agravo à saúde que foi recentemente publicado na revista The Lancet, que é uma revista médica inglesa muito influente, e eles recém publicaram um artigo que me abriu os olhos mais do que eu já tinha para os danos do chumbo. O chumbo, vocês sabem, que é parte de muitas coisas da nossa indústria, e principalmente das baterias, que a gente usa em todos os carros, não mais agora nos carros elétricos, né? Mas nos carros tradicionais e em outras coisas. E esse chumbo, que tem sido tão útil, digamos assim, para os humanos, ele causa mais de 5 milhões de mortes por doença cardiovascular por ano. Então, isso é parte das mortes que a gente viu lá na poluição. Porque eu vou mostrar uma figurinha para vocês depois. O chumbo, ele vai para a atmosfera, né? O chumbo do que sai pelo escapamento do carro. Ali tem um nome isso. O escape dos gases do carro, do funcionamento do carro, tem chumbo. Então, muitas mortes por doença cardiovascular são causadas por isso. 11 milhões por hipertensão, 256 mil mortes por insuficiência renal. O chumbo é muito, muito tóxico ao rim. E olhem esse cálculo, que interessante, 765 milhões de pontos de QI, de quociente de inteligência, que é a forma como a gente mede habitualmente nas escolas a capacidade de aprendizado das pessoas e das crianças em particular. Então, o chumbo traz um dano ao cérebro que causa diminuição da inteligência. Próxima. Aqui a gente vai ver um desenhinho. Então, estão vendo aqui à esquerda as baterias? Então, as baterias... Perdão? Tá. Então, se gasta 6 trilhões de dólares por causa dos danos causados pelo chumbo. Tá? E o chumbo está relacionado com a morte de muitos organismos além dos humanos. Tá? Dá para ver nessa figura isso, né? Então, e quando na realidade o chumbo deveria ficar aqui, estão vendo na base dessa figura?
O chumbo é parte do subsolo. E eles dizem aqui que ele está em quarentena. Quarentena é que a gente não pode chegar perto. É que nem o carvão mineral. O chumbo é parte do carvão mineral também. O carvão mineral é um dos grandes problemas da poluição. Ele tem que ficar embaixo da terra. Próxima. Vê se tu consegue clicar em cima e fazer essa imagem se transformar num filme. Vejam se dá para entender por que que o chumbo, por exemplo, é tão problemático. Ele é espalhado nas enchentes. Ele não fica no lugar em que se recolhem os resíduos. Isso é a enchente de maio deste ano no Rio Grande do Sul. As imagens antes e depois da enchente. Muitos mais mortos do que 90. Isso foi no princípio da enchente. Pode ir para a próxima, por favor. Então, eu escolhi não mostrar figuras de pessoas se afogando, porque É mais menina, né? é mais importante mostrar a abrangência do que aconteceu. E o que foi pior é que durou um mês. Então, tudo que ficou embaixo d'água apodreceu. Então, os relatos são terríveis. Mas então, por que que é tão importante a saúde planetária? A saúde planetária, ela vai além da saúde pública, da saúde global, da saúde única, que já é um desenvolvimento da saúde global que leva em conta também a inter-relação entre os humanos e os animais, a saúde animal como sendo fundamental para a saúde humana. Mas a saúde planetária ela vai além, ela abrange todos os seres vivos e não vivos que fazem parte do nosso planeta e são fundamentais para a nossa saúde, né? Por exemplo, as rochas onde a gente se assenta. E também ela enfatiza a questão social. Pode ir adiante, a equidade. Como é importante se pensar que sem maior equidade, que é diferente de igualdade, nós vamos retomar isso depois. Equidade é fundamental para a saúde humana. Então, precisamos pensar a saúde do indivíduo e da família em contexto, sempre pensando que a saúde individual ela é contextualizada, influenciada pela saúde da família, pela saúde da família mais ampla, pela saúde da comunidade, da sociedade e pela saúde planetária. Sempre pensando também que momento histórico é esse, que momento político é esse que nós estamos vivendo. Por exemplo, a recente vitória do Trump nos Estados Unidos nos trazem muita preocupação e a gente pode discutir isso melhor mais tarde, se vocês acharem que é o caso. Próxima. Então, estamos num momento de grande risco, né? Para não tanto próxima, não tanto para o planeta em si, mas para nós, os humanos. Eu sempre brinco que a gente pode ser cuspido fora do planeta. O planeta vai se organizar.
Mas se nós continuarmos explorando o planeta, explorando a natureza brasileira, fazendo incêndios, como foram feitos neste verão, próxima, e não reflorestando a Amazônia, como nós temos todas as condições de fazer, reflorestar a Amazônia e os outros biomas. Se nós não fizermos isso, nós corremos grande risco, mas nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Próximo. Porque nós não queremos morrer na praia. E eu botei esse slide de propósito. Este é um menino que, em 2015, saiu da Síria num daqueles barcos que navegam no Mediterrâneo e alguns deles naufragam. Por que que eu botei isso? Porque cada um de nós tem que ter muito conhecimento da sua própria pessoa, de quais as motivações para buscar ser menos negacionista. Vocês sabem o que é negacionista? Cadê as meninas aqui? Eu não estou mais vendo elas. Vocês sabem o que é negacionista? Tá. Então, por que que eu não posso ser negacionista? Até sou de vez em quando, porque ninguém é de ferro em tudo, né? A gente às vezes nega umas coisas. Negação é um mecanismo de defesa para a gente ter menos sofrimento psíquico. O negacionismo é uma negação maciça. Eu faço pequenas negações, suponho que vocês às vezes também fazem. Mas por que que eu não posso fazer mais? Porque eu poderia ter sido esse menino. Quando eu tinha 3 anos, a idade deste menino, eu atravessei o Oceano Atlântico num barco, porque a minha família é egressa da Europa pós-guerras, né? Guerra da Espanha e depois a Segunda Guerra Mundial. E eu vim com 3 anos para o Brasil. Então, para mim, essas questões de deslocamentos de pessoas, essas questões de como os humanos somos bastante burros nas formas de nos organizar como civilização, para mim são muito evidentes. Próxima. E daí eu virei essa psiquiatra que se preocupa com umas coisas que muitos psiquiatras não se preocupam. Próxima. Porque as famílias chegam para nós assim muito assustadas quando tem algum problema. Próximo. E a gente tem que ter muitos conhecimentos em todas as áreas para tentar compreender o que elas trazem como problemática e tentar ajudar. Então, uma das coisas que eu gostei de estudar no meu doutorado e que eu gosto de lembrar sempre como fator de esperança, é que se a gente torna o nascimento do bebê, o nascimento da família ao redor daquele bebê mais harmônico, mais apoiado, a vida é melhor. Então, a gente sabe os caminhos para melhorar a vida. Próximo. Mas a realidade é que a gente está nessa dos incêndios que não podem se repetir no ano que vem. Próxima. Ou senão nós vamos todos botar a boca no trombone mais do que fizemos este ano, certo? Próxima. Vamos fazer greve pelo clima. Próxima. Então, o que que eu venho fazendo para poder ajudar no que eu posso? Eu faço parte de um grupo de médicos aqui no Sul. Próximo, se chama Medicina em Alerta, que nós conseguimos, como sociedade civil do Rio Grande do Sul, um grande movimento que durou 4 anos, nós impedimos a construção de uma mina de carvão a céu aberto a 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. Vocês imaginam o que seria a inundação, que impacto na saúde teria se essa mina tivesse construída? Nós não teríamos mais água potável em Porto Alegre, porque teriam sido os detritos dissolvidos no nosso lago Guaíba, que nos dá a água de beber de cada dia. Próxima.
Também faço parte do programa Embaixadores, próxima, que participou, sediou e participou em 2021 um grande congresso internacional de saúde planetária que fez a Declaração de São Paulo, que eu sugiro que todo mundo leia com muita atenção. Próxima. Uma das coisas que ela diz é que a grande transição que nós precisamos fazer é uma mudança rápida na forma em que se produz e se consome alimento. Por exemplo, cuidando para que o alimento seja o mais local possível. Por quê? Porque a gente tem mais controle sobre os produtores, a gente sabe se eles botam veneno, se não botam, porque assim gasta menos, polui menos com o gás carbônico do transporte, etc. Tá? Menos produtos manufaturados que têm mais tóxicos envolvidos. Requer pensarmos a forma como desenhamos e vivemos nas cidades do mundo. Temos que viver mais simplesmente. E insiste em que transformemos a nossa relação com a natureza e um com o outro. Sejamos mais gentis entre nós e com a natureza. Esse paradigma requer a participação de todos os setores, todas as comunidades e todos os indivíduos. Próxima. Então, isso é a saúde planetária. Próxima. Eu vou repetir isso várias vezes. Ela é uma nova lente para entender a saúde de uma forma mais abrangente e mais justa. Justiça é uma outra palavra fundamental nos tempos de emergência climática. Próxima. Então, a gente sabe que esses efeitos na saúde... Como é que está o inglês de vocês, meninas? Tá bom? Tá, então aqui bem à direita, os efeitos na saúde são a desnutrição, as doenças infecciosas, outras doenças, coração, pulmão, os deslocamentos e problemas de saúde mental. Isso nós já vimos, né? Então, esses resultados na saúde, eles são causados por uma cascata de causas. Eles são mediados, a gente diz, pela cultura e pelo comportamento nosso e das nossas sociedades, pela riqueza e o uso da riqueza. O que causa imediatamente a doença é a qualidade do ar, a forma como a comida é produzida, e outras coisas. Mas a gente sabe que tudo isso está dependente do que se chamam agora eu não vou saber a tradução direito, do ecological drivers. Drivers quer dizer como funciona os fatores ecológicos. Então, a gente vai retomar isso, porque isso são o que a gente chama os limites planetários que a gente está ultrapassando. E tudo tem a ver com o nosso comportamento como humanos, com como a gente produz nessa nossa sociedade capitalista selvagem, como a gente consome e consome coisas que a gente não precisa, e como usa uma tecnologia desnecessária e muitas vezes com muito plástico, por exemplo, que nos envenena também o plástico. Próxima. Então, o que são os limites planetários? Próxima. Esse é um estudo feito na capital da Suécia, pelo Grupo de Resiliência de Estocolmo. E o que é muito preocupante é que eles identificaram 9 limites planetários, que eu não vou conseguir aqui ler direito. Mas aqui, ó, vocês veem a minha setinha ou não? Não. Então, tem o eixo central para cima, à esquerda, tá? Mudança climática. Dá para ver? Climate change. Em 2009, esse estava pouco ultrapassado, esse limite.
Se vocês virem, 2023 está muito ultrapassado. E a mudança climática, então, que a gente dá tanta ênfase, por quê? Porque ela nos afeta os humanos mais diretamente, mas ela não é o único limite planetário que está sendo ultrapassado. Tem outros 8, entre eles a integridade da biosfera, o uso da terra. Eu estou indo no sentido anti-horário, tá? O uso da água potável, os fluxos biogeoquímicos, isso é muito importante, é o fluxo planetário. Vejam como, já desde o início, esse está muito alterado, que é o fluxo de fósforo e de nitrogênio, que é o que tem muito nos agrotóxicos e que inunda os nossos mares. E vejam lá, a integridade da biosfera tem a ver com a biodiversidade, que em 2009 já estava muito afetada, relacionado com isso. E isso a gente não fala o suficiente sobre isso, mas está relacionado com a nossa sobrevivência também, né? Com a nossa alimentação, com a água que nós bebemos. Então, a acidificação dos oceanos, que é uma consequência disso também, os aerossóis atmosféricos que nos protegem do calor do sol, né? E as entidades novas, como o plástico, por exemplo, que hoje já está mais bem estudado que ele, o nanoplástico, que é aquele plástico decorrente do que a gente acha que a gente está fazendo uma grande coisa reciclando. O nanoplástico também é nocivo e ele também penetra no nosso organismo, no cérebro, no leite materno ele já foi encontrado. Próximo. Então, só mais um mapa, assim, como os efeitos são esses: incêndios, secas, enchentes, ondas de calor, e como tudo isso está relacionado com tudo e com a nossa saúde. Próxima, porque eu estou me passando do tempo, eu acho. Lucas. Então, a saúde planetária é a busca do melhor nível de saúde possível, bem-estar e equidade no mundo, através do cuidado criterioso dos sistemas humanos, políticos, econômicos e sociais que constroem o futuro da humanidade dentro dos sistemas naturais da Terra, que são os que definem os limites dentro dos quais a humanidade pode florescer. Próxima. Já estou terminando, eu acho. Então, equidade, esse é o artigo que iniciou, que deu visibilidade para esse campo. Ele foi publicado nessa revista que eu falei, já essa revista inglesa. Tem um brasileiro que fez parte desse primeiro artigo, o professor Braulio, que é da USP também, e eles deram muita ênfase para a questão da equidade. Olhem aqui à direita no banquinho. O mais baixinho, que tem menos, digamos, menos recursos, ele tem que ganhar mais banquinhos, ele tem que ganhar mais recursos, porque senão ele não vai enxergar se ele ganhar igual a todo mundo, né? Na igualdade, ele ganhou igual a todo mundo, mas ele não conseguiu enxergar. Então, esse é o princípio da equidade, que é um princípio que não é tão óbvio, porque não é tão falado. Próxima. E uma coisa muito importante é que os países que é esse mapa de cima, que são os que mais promoveram a poluição do ar e as mudanças climáticas, são aqueles que sofrem menos. Os países de baixo, que são a África, a Ásia, a América Latina, eles são os que mais sofrem com as mudanças climáticas, mesmo sendo menos responsáveis por elas. Próxima.
Então, a gente chama toda essa mudança que houve no mundo a partir do início da Revolução Industrial Humana de era antropoceno, porque o homem e a mulher fomos os animais que modificamos a superfície da Terra. Então, a minha pergunta que fica, próxima, é o que você conhece sobre a era antropoceno? Eu devo dizer que quanto mais eu conheço, mais eu sei que não sei. Próxima, e eu acho que vamos ficar por aqui, só dizendo isso, que os esforços e o cuidado individual de cada um de nós são fundamentais para a gente enfrentar a possibilidade de mitigar e de nos adaptar às mudanças climáticas, mas não são suficientes. A ação coletiva é necessária, e é necessário pensar globalmente, mas atuar localmente, como a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, com a mina Guaíba e não deixou que fosse construída. Então, eu fico por aqui, depois a gente pode falar mais. Obrigada. Muito obrigado, professor. Não estou te ouvindo, Lucas. Muito obrigado pela sua apresentação e por todo o conjunto de reflexões. Acho que a gente vai ter muita coisa para de fato, poder discutir juntos e fazer o debate. Acho que vai ser muito rico, né? São questões muito importantes de fato e conversam super com quem vem na sequência, que é o Instituto Alfa Lumen, justamente porque a iniciativa deles é ser uma ONG que busca essas soluções de impacto social por meio de ações educativas, e elas vão ter a oportunidade de contar do projeto Escola e de todas as iniciativas de formação de lideranças, também para ajudar nas questões de mudança climática por meio dos projetos que eles desenvolvem. Para nós foi muito importante, acho que dentro do programa ter tido contato com eles, né? Eu especificamente enquanto embaixador. Agradeço imensamente a professora Maiara Santos, que está aqui conosco. Ela conhecia o Instituto porque ela é de São José dos Campos, eles são de lá também, e ela possibilitou essa conexão, essa ponte, né? Para a gente poder aí organizar essa atividade de hoje também. Então, agradeço muito e passo a palavra à Juliana e às alunas da escola que vão poder se apresentar, contar um pouquinho do que elas desenvolvem. Para nós é um prazer enorme tê-las conosco, porque, de fato, o propósito é a formação de lideranças, jovens que estejam engajados na causa da saúde planetária. Olá, boa tarde novamente. Sou a Juliana, eu sou coordenadora pedagógica e orientadora de projetos aqui do Instituto Alfa Lumen. Um dos projetos que eu oriento é o projeto Verus, que a gente vai apresentar aqui um pouquinho da história do Verus para vocês, né? Então, vamos lá. O projeto Verus, que o nome, ele abriga uma sigla que é verificação de enredos e reportagens de utilidade social, né? O objetivo inicial desse projeto, que nasceu em 2020, ele foi desmascarar fake news sobre Covid-19. Então, no auge da pandemia, a gente teve esse problema com as fake news, né, que prejudicaram muito, né, algumas pessoas, em relação a tratamento, vacina e tudo mais. Então, o próprio isolamento, né, e a nossa preocupação foi desmascarar essas fake news e orientar um pouco a população com relação a isso. Aí, passada a pandemia, nós viramos o tema para um tema muito relevante na época também, né, que estava já muito em evidência, que são as mudanças climáticas. Então, a gente resolveu trabalhar um pouco em cima desse tema tão importante, né, atualmente, e que precisa um pouquinho um pouquinho, não precisa muito, né, de informação, e tem muita fake news envolvida também nesse assunto, né. E esse é o nosso grupo atual, né, a Gabriela, a Júlia, a Manuela e a Maria Isabel.
né? Elas estão aqui comigo, a Maria Isabel e a Júlia, a Gabi está aí online também com a gente, e a Manu, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente nesse momento, e esse é o nosso grupo atual, e a gente atua principalmente por meio das redes sociais e com foco na educação de jovens. É jovem falando para jovem, né? Então, uma linguagem que eles tenham acesso, uma linguagem mais fácil. Então, e todas essas informações são verificadas cientificamente. Então, só que a questão do científico é que fica, às vezes, muito complicado para a população em geral entender, às vezes, uns termos, né? Então, a gente traduz para essa linguagem um pouco mais popular e um pouco mais jovem, para eles poderem atingir, principalmente, esse público, né? Aí, a Gabi pode falar um pouquinho aí, Gabi, sobre as nossas andanças por aí, né? A Gabriela é uma das integrantes mais antigas do Verus, e ela participou já de vários congressos, aqui tem fotos nossas, aqui a gente tem muito contato, a gente está num celeiro aqui, né, temos INPE, CEMADEM, CPTEC, ITA, então nós estamos rodeados aqui de pesquisadores, principalmente nessa área, então a gente participa de muitos encontros, muitas parcerias com alguns projetos, principalmente com o CEMADEM, né, e a Gabriela, ela foi várias vezes premiada por reportagens que ela fez para um veículo local aqui de reportagem e tal. Então, ela foi convidada para participar do Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. Então, agora em setembro, nós fomos até Fortaleza, a Gabriela palestrou lá em Fortaleza, mas aí entra aquele negócio que a gente fala, né? Falar um pouco para a bolha, né? Porque a gente fala muito dentro da comunidade científica, dentro do jornalismo ambiental, mas isso às vezes acaba não saindo para as escolas, né? Para quem precisa e tal. Então, esse é o nosso objetivo, né? Levar esse conhecimento mais para escolas públicas, principalmente, né, que é o nosso foco aqui no Instituto, como ONG, o nosso objetivo é sempre replicar tudo que a gente faz aqui para escolas públicas. Então, a Gabriela teve essa oportunidade de palestrar lá, ela pode contar um pouquinho para a gente aqui como é que foi essa experiência. Então, eu vou começar explicando um pouco das fotos e já falo da minha experiência no congresso. As duas primeiras fotos da esquerda são a primeira turma de 2020, que começou tratando sobre a Covid-19 e desmentindo as fake news sobre esse assunto. A terceira turma do Verus é a foto do meio, de cima, que a Ju tá apontando aí, segurando um prêmio. Nós ficamos entre o top 5 dos projetos de toda a América Latina do Prêmio Escolas Sustentáveis. Embaixo é uma foto onde está eu e a Juliana no 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. Dentro do Alfa Lumen, nós temos o professor Giulio Toboni, que é o jornalista científico. Inclusive, ele foi da primeira turma do Brasil a se especializar em jornalismo científico. E ele tem muitos contatos, porque ele tem muita experiência nessa área, e surgiu a oportunidade de eu falar no Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. Então, como nós somos uma ONG, nós fizemos uma vaquinha e conseguimos ir viajar até Fortaleza para poder palestrar. Foi uma oportunidade incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas especialistas na área. Nós fizemos alguns posts sobre no Instagram, que é onde a gente atua principalmente. E eu tive uma fala de inspiração com o tema comunicação ambiental para a juventude. Foi muito interessante e, assim, é a questão de que é a primeira vez
que uma estudante, uma adolescente do ensino médio tenha a oportunidade de palestrar em um evento como esse. Então, a gente trabalha principalmente a questão da democratização do conhecimento, da ciência. Tirar esse gap entre a comunidade científica e a população. E dentro da população, mais especificamente, a minha geração, né? A juventude que agora vai ficar com os efeitos, né? As consequências das mudanças climáticas. Aí a gente vai apontar aqui a foto de cima, no qual a gente está em um evento do CEMADEM. CEMADEM Educação fez 10 anos e nós fomos convidados para participar do evento. Aí na esquerda tá a Juliana, eu e o nosso professor jornalista científico, Júlio Toboni. Embaixo, nós temos o Zé, que também é coordenador e diretor do projeto Escola Instituto Alfalumen, Arthur Kovács, que nós convidamos em comemoração do projeto Verus, que fez 4 anos, nós convidamos ele para poder dar uma palestra para os alunos do ensino médio, um pouquinho sobre a parte mais técnica e científica das mudanças climáticas. Então, falar sobre o aquecimento global, como isso afeta a economia. E do lado do Arthur Kovács tem a Juliana e as integrantes do Verus. Na direita aqui, nós temos um registro do dia que eu fui divulgar a vaquinha que eu estava fazendo para poder ir para Fortaleza, na Unital, Universidade de Taubaté. Tivemos a oportunidade de participar da Semana de Linguagem e Comunicação, e eu contei um pouco da minha história, da minha trajetória, como foi chegar até o Congresso e pedindo ajuda com a vaquinha. Aí, embaixo, a última foto foi nesse mesmo evento. Então, a Júlia pode falar um pouquinho? Sim. Como que a gente trabalha essa questão da verificação de informações? Primeiramente, oi a todos, boa tarde, meu nome é Júlia, sou uma das integrantes do Verus do primeiro ano do ensino médio. E, bom, como é a nossa atuação? Nós no Verus, a gente trabalha muito com a pesquisa. Então, estamos constantemente fazendo pesquisa sobre temas novos, sobre notícias novas, e a gente traz isso, a gente estuda essas temáticas, essas notícias, e com veracidade, com certeza, a gente verifica essas notícias e a gente traz para o nosso perfil, tanto no Instagram quanto no Facebook, uma linguagem onde a nossa geração possa entender. Então, a gente está fazendo postagens sobre essas notícias que a gente trabalha, e também durante a semana a gente se reúne para conversar sobre essas postagens, conversar sobre jornalismo, né, que é o que a gente trabalha, de jornalismo científico, e basicamente é isso. Nosso objetivo, ele é oferecer os dados precisos e educativos, alcançando o público e promovendo o pensamento crítico deles. É válido ressaltar que a Júlia disse. Semanalmente, nós temos aulas de jornalismo científico e nosso projeto é pioneiro de jornalismo científico, que reúne estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio com foco nisso, jornalismo científico nas mudanças climáticas. Meu nome é Maria Isabel, também sou uma integrante do Verus, do nono ano do ensino fundamental, e eu vou falar um pouco de como que a gente produz o conteúdo. A gente produz o conteúdo, como a Júlia falou, para trazer coisa informativa, que a nossa geração entenda, que não seja uma linguagem muito complexa. E a gente começa isso pesquisando notícias em sites. O Júlia e a Juliana nos ajudam a encontrar sites confiáveis que a gente possa tirar boas informações. E daí a gente adapta essa linguagem do site para uma linguagem mais popular mesmo, para as pessoas consigam entender. A gente meio que resume os principais pontos dentro de um post. E diante disso, a gente trabalha com ele, já vai trabalhando, né, desde o ensino fundamental, a metodologia científica, né, incentivando pesquisa, incentivando toda essa área científica que é importante para eles. A gente tem da primeira geração do Verus, que nasceu em 2020,
todos eles já estão na universidade, né? Então, eles retornam aqui para a gente que facilitou muito a vida deles na universidade, eles já entram com um conhecimento muito grande sobre diversos assuntos e sobre a parte da metodologia científica que vai facilitando lá na universidade, né, quando eles chegam lá. Aí aqui mais algumas fotos, né, a Gabriela lá no congresso, né, uma rádio local que a gente deu entrevista aqui, acabamos saindo lá no Folha do Sertão, a gente teve oportunidade de conversar com bastante gente e saber muito sobre os problemas locais lá também, né, como a gente estava ali no Nordeste, então eles também tem os problemas ali locais, falou-se muito também do Rio Grande do Sul nesse congresso, e aí a gente vê a importância de passar para os jovens, uma coisa que a gente vê muita dificuldade é o engajamento dos jovens nesse assunto, principalmente os jovens que estão fora da área de risco. Então, fica muito aquela coisa assim, aconteceu lá, mas aconteceu lá, não aqui. A minha rua não alaga quando chove, né? A minha casa não tem problema com enchente, né? Então, isso não me afeta. Então, principalmente nas grandes cidades, apesar que grandes cidades como São Paulo, por exemplo, que sofre muito quando tem algum problema, aqui em São José dos Campos a gente tem algumas poucas áreas de risco que tem problemas pontuais, né? Mas a maioria da cidade aqui ela é bem estruturada, então a gente não tem tantos problemas com enchente e tudo isso, mas em áreas pontuais. Então é difícil o engajamento de jovens nesse assunto, porque parece que está distante da realidade deles ainda, acho que não caiu a ficha para algumas pessoas dessa geração que o negócio é emergencial mesmo, é para ontem, a gente precisa conversar sobre isso, né? Então, a gente chega com essa proposta de, olha, pessoal, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa debater sobre isso, e vocês precisam saber que em qualquer área que vocês estejam, né, seja que vá para a área da política, da administração, eles serão líderes em qualquer momento da vida, que é para isso que a gente prepara os nossos aprendizes aqui, né, para serem líderes transformadores da sociedade, né? Então, qualquer área em que eles vão atuar, eles têm que estar preparados para esse tipo de assunto, porque seja na área administrativa, seja na política, seja na área da educação, seja em qualquer área que eles escolham, eles vão ter que lidar com essa situação, né? Essa coisa da sustentabilidade, de como que a gente pode fazer o melhor para não agravar essa situação. E é isso, a gente está aí tentando. Quer falar? Agora eu vou, infelizmente, eu tenho que sair um pouco da reunião. Eu vou tentar voltar para o meu celular, isso aqui, por eu estar no celular, tem um microfone muito bom, não sei se eu vou conseguir falar mais na reunião, mas qualquer coisa eu digito alguma coisa lá no site. Muito obrigada. Obrigada, Mabel. Então, essa questão da falta de engajamento dos jovens que a Juliana falou, inclusive, já que nós estamos falando de mídia, uma responsabilidade da mídia, né? Porque a gente viu o desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul e todos os jornais, os veículos de comunicação estavam retratando sobre, mas agora a gente vê hoje em dia. Eles esqueceram do assunto, não se fala mais, o assunto esfriou, caiu totalmente no esquecimento. Então, é responsabilidade da mídia também ficar em cima, mas a gente pode falar sobre isso depois no debate. Aqui são alguns dos prêmios que o
o projeto já conquistou, né? A gente conseguiu uma medalha de prata numa competição da Aspinet Global, né? E com relação a jornalismo ambiental também, e o certificado ali de finalista do Prêmio Escolas Sustentáveis. Então, já é o reconhecimento aí pelo trabalho que a gente tem feito com afinco aí há 4 anos. A gente tem bastante dificuldade em levar isso adiante, porque tudo isso tem um custo, né? E como ONG, então, a maneira mais prática e rápida de chegar nos jovens foi pela tecnologia, então a gente utiliza bastante as redes sociais, as redes sociais estão tão cheias de coisas que não fazem sentido, a gente propõe aí levar informações verificadas, informações que sejam relevantes, né, e tentar um pouquinho fazer com que a população tenha consciência sobre esse tema que é tão importante hoje em dia. Como a Ju falou, nós temos muitos impedimentos com recursos. Tá sobre estudo a possibilidade de um aplicativo do Verus que a gente coloque notícias e que o pessoal fique atento. Já surgiram oportunidades da gente conseguir palestrar em escolas públicas, levar esse conhecimento a quem não tem acesso, mas a gente realmente tem impedimentos com esses recursos. É isso aí. Mas quem tiver alguma dúvida sobre o nosso projeto, podem perguntar. A gente vai continuar na luta aí pelas redes sociais e fazendo parcerias, né, como essa aqui que a gente fez para a gente discutir sobre o assunto, né, e tentar levar um pouco mais esse assunto para mais jovens, né, para a área da educação, que é esse o nosso objetivo. Agradeço aqui o convite, né, agradeço a Maiara e o Lucas pelo convite, né, tá sendo enriquecedor para a gente aqui essa experiência. Obrigada, gente. Obrigada. Para nós, com certeza, acho que é tão enriquecedor quanto, né? E poder ouvi-las, acho que nos toca especialmente, assim, sabe? Com essa ideia, acho que isso coaduna muito com o que é, de fato, o propósito do programa de embaixadores, é essa formação das gerações em torno dessa preocupação, né, da mudança climática, da saúde planetária, e vocês são exemplo vivo disso, né, de como a gente traz para o contexto da escola, para o contexto do ensino médio, projetos que têm efetividade, que têm capacidade de alcançar a população e modificar contextos, né? Acho isso de verdade assim muito bacana e eu que agradeço vocês de poderem compor conosco e estar aqui também nesse debate. A Joelita está com a mão levantada. Joelita, você quer fazer alguma consideração? E a gente passa a fala da professora Regina na sequência. Seu microfone está mutado. Oi, a Regina ela vai terminar a fala dela, fazer alguma apresentação, porque eu posso deixar para depois, não sei. Me orienta aí, Lucas. Pode ser também, fica à vontade. Eu vou fazer considerações com a fala da professora Olga, depois com a fala da Regina, e depois com a fala dos jovens, tá? Perfeito. Eu não sei se eu posso falar agora ou deixar para depois, o que você acha? Nessa composição, então vamos ouvir a professora Regina, Sim. E aí na sequência você fala, tudo bem? Tudo E bem. aí fica também um convite para todo mundo, porque esse último momento é a gente poder integrar e aí abrir a palavra para que a gente converse um pouquinho de forma dialogada. Bom, então, para fechar o ciclo das apresentações, nós teremos a professora Regina Zirit. A professora Regina é professora titular do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da USP, é também ex-diretora dessa unidade e pesquisadora atualmente no Instituto de Estudos Avançados, alguém preocupada com as questões da saúde infantil, da enfermagem de família,
então que tem trabalhado com alguns agravos na infância. E ela vai falar então um pouquinho conosco a respeito dessa potencialidade, né? O que é a intersecção da saúde planetária com esses agravos infantis e os nossos desafios a partir de um dos projetos que ela tem trabalhado, que é a orfandade, um dos fenômenos, né, um dos agravos que acabam cometendo as crianças por conta das crises climáticas também. Professora Regina, por favor, a palavra é sua. Bem, obrigada, Lucas. Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês, cada um de vocês. Olga, muito querida, estar com você de novo é uma alegria, né? E conhecer mais de perto aí, já ouvi falar, mas conhecer mais de perto a Joelita, também muito bom, né? E meninas, vocês arrasaram. Eu, na verdade, não tenho mais o que falar, né? Depois dessa apresentação aí linda de vocês, brilhante, com muito conteúdo, que inveja boa sua, Juliana, de ter essas meninas aí trabalhando com você. É muito bom. Isso daí daria um gás tão grande para a gente, porque tem um pouco de tudo que já foi dito aqui, e acho que o que me pega bastante aí a fala da Olga de vão ter esperança. A gente também precisa dessa esperança, né, Olga? Porque às vezes a gente cansa, a gente fala isso mesmo, o povo não vai mudar, né, Juliana? Você falou também isso um pouco. E eu vejo até por mim, eu demorei muito para tomar consciência aí das coisas, e agora, cada vez que eu leio, eu falo, meu Deus, como é para antes de ontem mesmo. E o quanto isso tem, essa temática tem desdobramentos que não param, né? A repercussão dessas questões de saúde planetária e dessas questões climáticas, mais ambientais de maneira geral, elas são infinitas praticamente, né? Não consigo mais ver finito nisso. A gente tem inúmeras consequências, né? Então, Gabriela, Júlia, Isabel que saiu, parabéns a vocês aí pelo trabalho, não desistam. Como ex-diretora, eu quero muito que vocês ingressem na USP, uma universidade pública, que vocês vão poder fazer pesquisa e, com certeza, contribuir muito aí nessa temática que vocês tão cedo já estão trabalhando, e tão cedo digamos, para a turma de vocês, para a geração de vocês, porque o que a gente quer é que as crianças comecem a trabalhar muito precocemente, né? Para que elas possam até ter um letramento sobre isso, que muitas vezes não é possível dentro da família, com os pais, pelas diferenças geracionais e que também não se atualizam sobre essas questões. Então, muito bom, muito animador aí ter essa fala de vocês. Eu não sei se eu posso contribuir com muito mais, mas eu vou falar de maneira geral o que eu tinha pensado aqui. Vou tentar ser bem breve até, porque senão eu vou acabar sendo muito repetitiva e eu não quero. Mas queria chamar a atenção rapidamente, né? Eu tinha separado 2 artigos também da Lancet, um que é Climate Change, que é a mudança climática e a saúde infantil, e é o que a gente chama de uma revisão sistemática. Então, o pesquisador, o autor, ele procura tudo que existe sobre aquele assunto, sobre os artigos, sobre as evidências científicas que existem, e ele, vamos pensar, eles compilam aquilo em um artigo para que a gente consiga se atualizar e acompanhar tudo que existe sobre aquilo, né? E nesse primeiro artigo que eu escolhi, ele fala de um modelo conceitual para que a gente possa compreender aí um pouco a mudança climática e uma proposta de mudança para esse modelo. E que tem tudo a ver aí já com o que a Olga trouxe, mas que, para vocês entenderem, ele coloca
essa importância da gente olhar a saúde infantil, ele ressalta o quanto esse grupo é, sim, um grupo mais vulnerável e precisa de olhares nesse contexto das mudanças climáticas. E o modelo existente, que pelo menos eles fazem a referência, é um modelo que dividia esses efeitos climáticos, então, nos diretos e indiretos. Uma coisa, digamos, talvez muito ampla, né? No qual os diretos incluíam exposições ambientais, ondas de calor, como já foi dito aqui, as secas que nós temos tanto no norte do país, as inundações, os desastres, como a Olga já apresentou tantos aqui, e as doenças agudas e lesões decorrentes, muitas vezes, desses eventos climáticos. E os indiretos, que entram como o aumento da poluição, a piora das condições de saneamento, as doenças como dengue e malária, que eles vêm, então, dessas alterações indiretas que acontecem, né? Só nesse início aí a gente já consegue se aproximar um pouco da temática que a gente trabalha, que é a temática da orfandade, né? Por que a orfandade? Porque a orfandade, nós estamos justamente preocupados com essas crianças que já numa condição que dependem desses adultos no seu desenvolvimento físico, emocional, o cuidado à saúde, o cuidado à educação, enfim, tudo que a gente já sabe que as crianças e os adolescentes precisam. Além de tudo isso que já foi dito aqui, ainda passam por situações trágicas na maior parte das vezes e, portanto, eles vivem aí uma situação de trauma, como foi dito aqui antes, muito brilhantemente, né? E que acaba, então, fazendo com que essas crianças não só fiquem mais ainda vulneráveis, se é que a gente pode quantificar dessa maneira, mas fiquem expostos a situações nas quais eles não têm nem aí uma possibilidade, muitas vezes, de um acolhimento próximo, eles perdem pessoas muito próximas que eles criaram vínculos, eles vivem um luto, né? Um luto diante dessas situações que muitas vezes poderiam ter sido evitadas. E só fechando esse artigo, então, ele avança no sentido da gente olhar mais claramente os aspectos, então, que podem afetar principalmente as questões de saúde infantil, que são, então, as vias ambientais, as vias sociais e as vias do sistema de saúde, né? Então, quando a gente olha para esses três aspectos, a gente consegue enxergar nos ambientais esses desastres naturais, poluição, as vias sociais, o deslocamento populacional, que a Olga trouxe tão bem, que a gente tem visto com tanta frequência agora pelos imigrantes, né? Vamos falar assim de maneira geral, mas em outras situações também. A questão da insegurança alimentar, que está posta, e que aí eu fiz questão de então entrar nesse capítulo só para resgatar uma coisa trazida aqui agora pelas meninas, não me lembro bem se foi a Isabel ou a Gabriela, mas que falaram da questão aí justamente desse marketing, né? Que é essa questão da alimentação, ela está muito relacionada a isso também, né? Então, as mídias sociais, elas investem tudo que elas podem, por exemplo, na produção de um alimento aí, como uma papinha Nestlé, digamos assim, né? E esquece de trazer esses aspectos tão importantes que estão cada vez mais recorrentes e que estão destruindo essas possibilidades de cada vez mais manter uma agricultura, uma horta, uma produção de alimentos mais saudável para essas crianças
e que, volto a dizer, muitas vezes não podem ser muito bem cuidadas, né? Não deixam de ser cuidadas pelo agravo aí da situação da pandemia. Então, essa ideia para trazer como a orfandade, ela também está se tornando um problema para essas situações de mudanças climáticas, né? Porque ela está sendo uma consequência de muito do que nós temos vivido em termos de problemas relacionados a essas alterações que nós temos vivido, né? Então, com uma recomendação aí, com uma certa urgência, que nós já estamos falando bastante, de que, de fato, o sistema de saúde olhe cada vez mais para essas crianças e para esses órfãos que estão vivendo essas situações, para que eles possam ter condições de saúde e de vida semelhante a todas as crianças, trazendo de novo aí a questão da equidade que a Olga trouxe muito bem, e lembrando que a orfandade, especificamente no Brasil, ela sim ocorre cada vez mais com pessoas mais vulneráveis, como vocês trouxeram, né? Então, a orfandade nas situações sociais mais altas, nas condições sociais mais altas, ela é mais rara. Ela acontece, claro, nós temos o câncer espalhado aí por toda a população, então sempre vamos conhecer aí uma criança que perdeu a mãe ou o pai, ou a avó muito próximo, um cuidador muito próximo com o qual ela tem vínculo por uma situação, por exemplo, de um câncer. Mas quando a gente vem para as questões climáticas, de maneira geral, o número é muito maior, comprovadamente, para essas crianças mais vulneráveis, né? E o segundo material que eu trouxe, ele fala, então, do futuro dessas crianças que, no meu caso, meu foco maior é dessas crianças que estão ficando órfãs, muitas vezes por conta dessas mudanças climáticas, desses desastres que estão acontecendo, e que nós não estamos cuidando também, não estamos acolhendo, não estamos oferecendo, não estamos dando o máximo que nós podemos dar para esse grupo, né? Quando isso, de fato, é nossa obrigação e está nos direitos das crianças, né? Eles têm direito, todos nós temos direito e as crianças igualmente têm esses direitos. Então, de novo, esse segundo artigo traz de maneira muito importante a questão desse impacto das mudanças climáticas na infância, trazendo a questão da desigualdade global e essa injustiça social, e ele volta, então, a essa questão do papel do marketing na exploração comercial, e esquecendo o olhar para essas situações que a gente tem para todas essas situações de riscos e climáticas que estão acontecendo. E queria só, então, aproveitar aqui minha fala para agradecer a Olga pela delicadeza dela na hora que vai falar aí de quantos se afogaram, né? Vamos ser mais delicados na exposição que a gente faz de todas essas situações, e vamos trabalhar não no sentido de chocar as pessoas, mas de mostrar de fato para essas pessoas o que a gente pode fazer e qual é o nosso compromisso com o futuro planetário, né? Então, com esse segundo artigo, eu trago aí um rápido destaque, então, reiterando as palavras da Olga para necessidade urgente da redução das emissões de carbono, e ela já trouxe tão bem o quanto isso tem repercutido na saúde das crianças, investimento em saúde e educação, mais uma vez, especialmente para as crianças órfãs, que muitas vezes na escola não tem com quem conversar sobre essa experiência que eles estão vivenciando e sobre a tragédia que muitas vezes eles vivenciaram e a perda que eles viveram, sobre uma regulamentação do marketing que é prejudicial
para essas pessoas, né, e que não ajuda na nossa progressão para um planeta melhor, né? Um sistema de proteção social importante, especificamente, de novo, para as crianças órfãs, mas é claro que não se esgota aqui, e a importância da gente não ficar só aqui, né? Porque nós temos experiências internacionais que podem também nos ajudar a melhorar aí as nossas condições, mas lembrando que nós temos um compromisso enorme aí, como a Olga falou, em relação, por exemplo, à nossa Amazônia, né? Então, um papel importante que a gente tem aqui para destacar. Então, a partir desse material e de muito que já foi dito aqui, eu queria mais uma vez salientar a importância dos trabalhos que nós temos realizado, convidá-las aí para vocês também nos ajudarem a fazer esse letramento com as palavras aí de vocês, levando isso para escolas, para congressos, que diz respeito a essa população aí que acabou perdendo alguém muito importante nas situações como a pandemia, como o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, os acidentes aéreos também, muitas vezes, que publicam, como vocês mesmas disseram, né? Eles publicam, usam a notícia, conseguem aí a luz que eles precisam e depois esquecem do assunto, como vocês disseram. Então, Lucas, não vou me estender para que a gente possa conversar também, mas quero agradecer muito a oportunidade, dizer que eu estou à disposição e que eu vou ficar aqui passando a palavra para vocês e agradecendo, me colocando também à disposição, mas acho que é importante a gente ter aí um tempinho para que a gente possa conversar. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado, professora Regina. Acho que sim, agora a gente, então... Eu vou ter que sair um minutinho, que eu tenho uma emergência para resolver e eu volto, tá? Muito obrigada. Perfeito, professora, obrigada. Acho que sua fala, de fato, ela fecha muito bem o ciclo das nossas apresentações aqui. E vamos então para o debate. Acho que vamos abrir a palavra. A Joelita já tinha algumas questões para trazer. E a gente convida vocês que estão aqui nos acompanhando também para que a gente possa conversar sobre. A ideia, de fato, é que se estabeleça um diálogo, né? Então, em torno de todas essas inquietações e provocações que nós tivemos aí. Fiquem à vontade, a palavra está aberta. Joelita? Oi, Lucas, muito obrigada. Nossa, parabéns para essas pessoas incríveis que você trouxe aqui para a gente ouvir. Então, isso mesmo, a Regina fechou muito bem falando, né, da necessidade de nós olharmos para, né, a infância, para a adolescência, que é tão afetada aí pelo impacto das mudanças climáticas. Inclusive, a Olga também traz muito disso, né? Acho que a fala da Olga e a fala da Regina está em consonância quando elas dizem, né, que a importância da água potável, o risco das ondas de calor, a poluição, a seca, as enchentes, tudo, né, o que envolve aí, o impacto das mudanças climáticas e como assim, isso vem alterando, afetando, né, as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, inclusive os idosos também. Como, né, nós podemos como se comunicar, como que nós podemos lidar com os nossos filhos, com os nossos, sabe, com as nossas crianças, com relação ao impacto aí das mudanças climáticas. E a Olga também trouxe, né, a importância de contribuir com o engajamento de jovens, tá? A gente tem um espaço para promover o espaço de fala, de comunicação, para que os jovens possam nos dizer que mundo eles querem para eles e como nós podemos contribuir com os jovens para que eles possam aí ter um mundo melhor que esse nosso. Então é isso. E aí a Juliana vem, né, com a Maria Gabriela, a Maria Isabel, a Gabriela respondendo a Olga, né? Que ela comentou que é a importância do engajamento, né, principalmente local, quando ela traz, né, a mobilização que elas fizeram lá no Rio Grande do Sul, como exemplo, ela falou da importância de trazer os jovens também, né, para esse engajamento de mobilização
com a fala dos jovens, para que eles possam, né, alcançar outros jovens, porque eles têm a linguagem dos jovens. Então, é isso. E a fala da Gabriela e da Maria Isabel vem ao encontro aí da Unesco, da alfabetização midiática informacional, que trata, né, da participação dos jovens com essas práticas que elas apresentaram, que é o jornalismo, gente, o jornalismo ambiental, o jornalismo científico, a pesquisa por meio da ação de jovens, e que eles possam se apoderar das mídias sociais com a linguagem dos jovens, para que eles possam aí, mobilizar outros jovens. E uma coisa interessante, que há 4 anos, né, que a Verus iniciou em 2020, em 2020, na época da pandemia, por conta das fake news, né? Elas lutaram contra a fake news, e é isso que as diretrizes da Unesco, educação para a alfabetização midiática informacional, sugere, né? E também a Unesco traz também a ECG, educação para a cidadania global, que a Unesco, né, ela atende a rede de ensino, tanto na rede fundamental como a rede básica, para formar os professores para trabalhar esses projetos, ao qual a Juliana, né, faz com excelência. E todo esse universo, né, que a Juliana trabalha com as meninas, vem ao encontro da educomunicação. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para a Juliana, né, que eu não vi na fala dela, né, o conceito da educomunicação, porque assim, o pano de fundo, né, a base da alfabetização midiática e informacional da Unesco, educação para a cidadania global da Unesco, vem, né, no pilar da educomunicação, tá? Que é né, uma área, né, que é uma área, um campo, né, da USP, e traz toda essa questão. A minha pergunta, o meu debate é para a Juliana, não sei se ela está aí. Juliana, qual é a sua relação com o campo da educomunicação, uma vez que você traz todo esse conceito por meio das práticas das meninas? Então, a gente trabalha bastante com essa questão de comunicação entre jovens, né? A nossa filosofia aqui no Instituto é sempre estar trabalhando com a parte de comunicação. Então, assim, o nosso pilar aqui é a comunicação com os jovens, a nossa comunicação com eles é muito próxima, né? E é isso que a gente quer para eles também, né? Que eles consigam ter essa habilidade de comunicação e conseguir transportar para fora do ambiente escolar. Então, como eu já havia falado, tudo que a gente faz aqui no Instituto, a gente replica, né, procura como ONG, replicar para a escola pública. Então, todo esse processo de comunicação, né, de comunicação voltado para a educação, a gente consegue levar adiante, né, e no caso do projeto, como utiliza muito rede social, que é onde estão, né, os jovens, então a gente procura traduzir essa área da educação, né, para poder levar para os jovens na onde eles estão, que são nas redes sociais, né, então é um formato de educomunicação mais, né, vai diretamente ali onde o jovem está, porque às vezes, é o que a gente fala aqui, às vezes professor falando é igual pai e mãe, né, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, às vezes, o que a gente vê, né, dentro da escola, né, a gente trabalha bastante dentro da escola também, mas a educação muito formal já não está interessando tanto os jovens quanto a mídia social, né? Então, a gente tem que usar a mídia social para também educar, né? Então, levar essa questão da educação para as mídias sociais, que é onde os jovens estão hoje.
Então, Essa é apoderar das mídias sociais para a comunicação. Então, você é uma educação para a comunicação, né? exatamente. A educação para uma comunicação, né? Não, uma comunicação horizontal e uma Exato. comunicação onde os jovens podem se apoderar dessas mídias aí e fazer aquilo, como você falou, Juliana, o universo deles, né? Exatamente. É um meio de comunicação. Eles podem trabalhar os fake news e a gente vem tendo muita discurso de ódio, né? Fake news, discurso de ódio. E como trabalha a educação midiática, né? A alfabetização midiática informacional, como que se educa para as mídias, né? É dessa forma, se apoderando das mídias. Quando você se apodera das mídias, né, e você produz comunicação igual as meninas, né? Elas fazem entrevistas, reportagem, né? Depois elas postam nas mídias sociais. Então, é por meio dessa produção de comunicação para as mídias, né, é que se conhece jargões jargões de fake news, de comunicação, que só conhece quem produz informação, porque a gente só está colhendo, né, informação, os jovens só estão ouvindo. Então, a comunicação e a educação, esse meio que você trabalha, né, esse conceito que você trabalha, colabora para que os jovens não só eles acessem informações, mas eles produzem informações. E nesse Sim. processo da produção de informações, eles acessam jargões, tá, que só conhece quem produz. Então, eles nunca mais vão ver as notícias da mesma forma. Quem faz esse trabalho com você, assiste o jornal, assiste a novela, assiste o filme com outro olhar. Porque eles conhecem, né, o que acontece nos bastidores da produção da comunicação, e é isso que você faz. Parabéns, Juliana, muito bacana. Depois, né, nós vamos trocar aí, contatos, que nós trabalhamos, né, com a rede de jovens, né, engajados nessa temática aí da comunicação, da educação para a comunicação, que nós vamos trocar muitas ideias aí, convites também, né? Vocês gostam de trabalhar, de se comunicar, né, com grupos, além do muro, da instituição? Vocês a virem conhecer o Instituto aqui em São José também. Sim, nossa, com o maior prazer, vamos conhecer sim, e quem sabe tem uma possibilidade de engajar esse jovem para deixar aqui o convite. Eu acho que você falando de comunicação e me deixou aqui uma inquietação, porque essa é uma semana especial para o grupo da saúde planetária no IEA, porque amanhã nós teremos um evento também de lançamento do guia para conversar sobre mudanças climáticas, que foi liderado pela professora Daniela Viana, lá do IA. Então, amanhã de manhã vai ter reprodução também pelo YouTube do IA, o lançamento desse guia que é voltado para educadores. Né? Essa proposta que surge dentro do grupo da saúde planetária, justamente para discutir as questões e ter um material que possa facilitar essa nossa conversa, poder trazer também para os educadores um norte para como discutir, de que forma trazer isso para dentro da sala de aula. Acho que é muito interessante e me ocorreu isso também ouvindo você falar. Nós temos outros inscritos. Alguém gostaria da palavra? Eu queria fazer um comentário, Lucas. Na verdade, não sei se tem mais inscrito, mas é que eu não achei onde levantar minha mão aqui. Pode seguir, Má. Não temos ninguém de levantar. Tá. Eu queria, assim, acho que desenvolver um pouco, porque eu acho que é bem na hora que eu estava pensando assim, nossa, acho que a Juliana trouxe a coisa do engajamento dos jovens, né, dessa dificuldade de engajar os jovens, e a gente fala de engajar os jovens, mas a dificuldade de a gente se engajar também, de engajar, acho que o público de uma forma geral, né? Então, só para vocês que estão aqui, né, as meninas e adolescentes, não acharem que esse peso é para vocês, não, né? Porque, assim, eu não sei, é um boom na minha cabeça, né? De como engajar todos. Mas a gente fala dos jovens, porque eu acho que os jovens têm um potencial do que a professora Olga traz, né? Dessa ação coletiva de uma forma muito potente mesmo, né? E a gente avança no debate ambiental quando a gente traz
a gente supera o individual para a ação coletiva, né? Então, eu acho que é nessa esperança que eu acho que o público jovem reflete, assim, de verdade uma potência. E aí, quando a Juliana estava falando disso, e a Gabriela falou um pouquinho, é muito difícil mesmo engajar. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre essas dificuldades, né? Já que vocês estão trabalhando no projeto exatamente com essa interface de se comunicar com o jovem sobre uma questão ambiental, e a gente está falando aqui da importância dessa comunicação. Então, eu queria ouvir um pouquinho, tá, Gabriela? Você no final deixa assim, e a mídia pode ajudar nisso, mas depois a gente vai debater um pouquinho mais. E é essa a minha inquietação, né? Porque, de verdade, e concordo com a Juliana, não está acontecendo na rua, não está acontecendo no meu nariz, eu não faço, porque a mídia ela faz um trabalho apelativo, muitas vezes, mas faz, porque só essa semana chegou na minha uma criança que foi morta por uma enxurrada no Paraná, uma criança de 2 anos. Chegou uma enchente que invadiu uma creche com 30 crianças em São Paulo, por conta da chuva de São Paulo. Então, as escolas não estão preparadas, né? A gente está tendo mais enchentes, mas as escolas não estão preparadas. Então, só essa semana, de alguma forma, o jornalismo tradicional, né? Não sei como é que a gente fala, mas os noticiários, eles chegam notícias para a gente aleatórias, né? Mas eu não sei, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre esses desafios, como que é para vocês esse trabalho aí dentro da escola, de trabalhar com colegas de vocês, de trazer, como que chega para eles, e enfim, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho vocês com relação a isso. Então, eu acho que eu poderia falar um pouco da minha visão, vocês fiquem à vontade para concordar ou discordar. Mas assim, é meio que obrigação do jornalismo tratar sobre essas notícias, entregar essas notícias. Só que o jornalismo está faltando em investigar, né? O jornalismo investigativo é uma vertente de jornalismo, mas qualquer jornalismo é jornalismo investigativo, então está faltando a questão de mostrar por trás dessas coisas, né? A escola de São Paulo, a creche de São Paulo que foi alagada não estava preparada para isso. Mas de quem que era o papel preparar essa escola? Tá faltando essa parte. E a questão desse engajamento dos alunos é muito complicada, porque apesar de que a gente está vendo essas notícias sobre as mudanças climáticas, sobre esses eventos climáticos extremos, ainda assim não está no dia a dia dos jovens. A não ser os jovens que estão em áreas de risco, mas não é a maioria, entende? Então, eu acho que as instituições, né, as escolas e a mídia trabalhar em não colocar só as notícias ruins, mas sim colocar as mudanças climáticas como parte do dia a dia, para aprender por repetição, sabe? É interessante e importante isso acontecer. Quer falar? Quero. Oi, gente. Então, uma coisa que até a Regina tinha comentado quando ela estava falando e que eu achei muito interessante foi a questão da mídia, em relação que a mídia sempre traz muitas notícias ruins. Traz as notícias ruins para, querendo ou não, algumas pessoas têm essa visão de gerar mais engajamento, que as notícias ruins vai dar aquele susto, sabe? E gerem compartilhamentos, engajamento. E eu acho que o papel da mídia tem que ser aquele de refletir, de trazer a reflexão, de ser algo refletivo para fazer acontecer a reflexão, sabe? Não ser aquele sustinho, porque um susto, depois que passa o susto, acabou. É aquilo. Entende? Então, eu acho muito importante trazer essa questão da reflexão, sabe? Até em escolas mesmo, quando é alguma coisa, tipo assim, acontece algum evento, dá aquele susto, todo mundo começa a falar sobre, sabe? Quando aconteceu as coisas, aqueles acontecimentos no Rio Grande do Sul mesmo. Aconteceu, todo mundo falando sobre. Mas depois que passou um tempo, foi um caso que foi abafado, sabe? Nunca mais ninguém comentou sobre. Então, a gente tem que trazer mais a questão da reflexão,
não do susto, sabe? E isso ainda mais para os jovens, sabe? Que sempre estão nas redes sociais, vendo notícias novas, essas coisas. Então, qualquer coisa que traz susto, traz engajamento, curtidas, compartilhamentos. E eu acho que a gente tem que mudar essa forma de pensamento. A gente tem que ir atrás de maneiras para mudar essa forma de pensamento de que não é só aquele momento, é uma coisa que é mais extensa que isso. Uma coisa que está acontecendo há muito tempo, as mudanças climáticas estão acontecendo há muito tempo e vão continuar acontecendo e vão impactar na nossa vida, tanto hoje quanto daqui para frente. E isso é o que a gente resume a educação, né? É a educação diária ali, a educação da população mesmo, né? Eu acho que faltam nas escolas uma preparação para eventos climáticos, né? Por exemplo, a gente tem países em que tem eventos climáticos extremos, né? Terremotos, furacões e tal, então eles têm um treinamento para esse tipo de situação, né? E aqui, eu acho que aqui a gente também precisa ter, mesmo que não vá usar, né? Então, a gente tem que ter um treinamento em escolas em que estão em situações de risco, como deslizamentos ou com risco alto de enchente. O que fazer nessa hora? Né? Em vez de entrar em desespero, o que uma criança pode fazer para ajudar, né? Às vezes, aqui nem treinamento de incêndio a gente tem nas escolas, né? Então, eu acho que são coisas que deveriam ser implantadas como educação, para entender que aí as crianças iam começar a entender que aquilo é realmente importante, mesmo que não use, e ninguém quer usar, na verdade, né? Ninguém quer usar na real, não, um treinamento de incêndio, ou de uma enchente, ou de um deslizamento, mas é necessário saber. Então, isso é educação, né? E aí eu acho que com essas medidas, alguém está falando aí, a Maíra está falando, né, nem de primeiro socorro, exatamente, né? Então, agora que estão colocando a obrigatoriedade, né, de funcionários de escola terem cursos de primeiros socorros e tal, mas ainda assim é algo, né, que ainda está caminhando, tudo. Então, eu acho que essas situações, se pelo menos a gente tivesse um treinamento nas escolas para esse tipo de situação, a todo momento a gente estaria lembrando da possibilidade daquilo ocorrer. E aquilo ali, as pessoas vão incorporando, não, pode acontecer, isso pode acontecer, e o que a gente pode fazer para minimizar esses riscos, né? E aí as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência. Eu acho que é por meio da educação mesmo, e não tem outro caminho. Muito bom. Com Bom, obrigada, certeza. gente. Eu acho que Por hora tá. Lucas, só fica aí eu sei que a Aura está com a mão levantada, mas só para finalizar esse tópico, né? Depois você finaliza com a ideia da gente promover as reflexões, né? Acho que elas trouxeram a ideia do que a gente gostaria também de fazer, abrir mais espaço para isso. Muito bom ouvi-las. Obrigada, viu, pela experiência de vocês aí de compartilhar. Obrigada. Com certeza. Parte das atividades do programa dos embaixadores, acho que até é interessante registrar também isso, é a realização das oficinas com pessoas do ensino médio, do ensino fundamental nas escolas. Então, a partir disso, a gente também tem organizado já alguns outros grupos que ainda vão acontecer até o término do programa, para discutir essa temática a partir de como a mídia retrata esses eventos climáticos e as crianças especificamente. Então, fica aí um convite para vocês divulgarem também, porque nós faremos essas oficinas e o foco é justamente nessa educação para a temática também. Professora Áurea. Obrigada, Lucas. Também agradeço muito, Lucas, aí, pessoal, pela professora Regina, pela organização, né? Muito boas as falas, agradeço muito as falas, e bem no que a Maiara falou, né, sobre como engajar mais, né, a população, os jovens acho que estão bem mais engajados do que a nossa geração, né, Maiara? Mas, assim, o meu tema de pesquisa é aleitamento materno.
E aleitamento materno parece sempre assim, que a gente já sabe tudo sobre isso, que já é um tema assim batido, né? Um tema batido, até enfadonho mesmo, né? Mas sempre quando fala nesse tema de saúde global e dos problemas ambientais, eu lembro que todo ano é comemorado, né, a Semana Mundial de Aleitamento Materno. No mundo inteiro trabalha com os mesmos temas, né? Todos os serviços tentam trabalhar com o mesmo tema para promover e apoiar o aleitamento. E em 97, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno foi amamentar é um ato ecológico. E eu lembro que naquela época eu falei, nossa, mas que exagero, né? Agora vai querer incentivar ou apoiar o aleitamento materno como sendo um ato ecológico, né? E, na verdade, que nem a Regina falou, hoje é para anteontem, né? E naquela época, o pessoal de aleitamento materno já estava discutindo isso, né? E aí, outras semanas de aleitamento materno também foram nessa linha, né? Aleitamento materno trazendo paz no mundo globalizado, garantir o direito à responsabilidade de todos. Tinham aqui amamentação em todos os momentos, eu acho que era também em resposta a alguma catástrofe, né, que teve, e daí era amamentação em todos os momentos, porque era, né, o que se promovia mais era O que tinha disposição. Isso, isso. E as mães já recebiam pouco, né, apoio para amamentar, que dirá nesse momento, né, de catástrofe. E eu acho que recentemente também teve um tema bem interessante ligado não vou. Aleitamento materno, chave para o desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, como todos os temas realmente cabem e como todos os temas realmente precisam falar sobre isso, né? Sobre os limites do planeta, é exatamente isso, né? Onde que vai. Olha, se tu me permite, me ocorreu o seguinte, que o aleitamento materno é o momento mais crucial da gente saber que é um animal mamífero, que a gente é Isso, parte da natureza. É isso. talvez ali no parto, né? Na hora de fazer o bebê, com certeza, mas no parto, e depois na hora de dar de mamar, a coisa mais natural, mais biológica do mundo, mais ecológica do mundo. Isso. Desculpe, eu achei que eu podia colaborar, que é a minha paixão também. Foi meu doutorado. Ai, estou arrepiada, doutora Olga, é isso mesmo, né? E assim, quando eu discutia isso, ai, olha o tanto de mamadeira, olha o tanto de bico, o rótulo da lata, a lata, a gasolina que gasta para ir comprar a lata, sendo que a amamentação tá, né, totalmente gratuita e totalmente factível, né? Totalmente não, porque as mulheres também precisam de todo o ambiente, né, para amamentar. E fora a Mais ou questão. menos, no começo, para começar, mas depois a gente dá de mamar em qualquer ambiente e é sempre um prazer Sim, quando doutora, a mas gente está bem apoiada. isso, o problema é a licença maternidade, que é curta, a maioria das mulheres tem o trabalho informal. Isso, né, que eu quis dizer com relação ao ambiente. E também com relação ao dinheiro, né? A gente sempre fala, se a gente tivesse o tanto de dinheiro para promover o aleitamento materno, a alimentação saudável, ou, né, primeiros socorros nas escolas, se a gente tivesse o mesmo dinheiro que a Coca-Cola, que a Nestlé, estaria resolvendo boa parte, né, das nossas situações. Mas é isso, muito obrigada pelas falas, fiquei muito contente. Ai, muito bom, muito bom. Acho que a gente teve uma tarde de fato muito proveitosa e conseguimos trabalhar a interdisciplinariedade na temática, que é uma coisa que a gente tem muita preocupação também dentro do grupo dos embaixadores, né? Trazer essa até transdisciplinariedade, né? Como que a gente vai conectar as diferentes áreas para poder dar uma resposta. Acho que isso é muito rico. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração?
se não pelo adiantado da hora, a gente vai encerrar a aula aberta, mas antes do encerramento, eu gostaria que vocês que compuseram as discussões como palestrantes pudessem dar uma mensagem final. Aí, o que que vocês trazem como mensagem final? E, especialmente, professora Regina, eu pensei aqui um pouquinho, você que tem transitado aí nas audiências públicas, falando um pouco dessa temática da orfandade, o quanto que você vê as políticas públicas se estruturando, se dentro dessas audiências você percebe a preocupação dos agravos infantis, como retratar a criança, de que forma que a criança é vista nesse contexto, né? Obrigada, Lucas. Olha, é a esperança, Olga, é aqui a esperança. Eu comecei a acompanhar aí as audiências no início do ano e vi todas as estaduais. Ontem no Paraná nós tivemos uma muito boa, uma mesa bastante interessante que trouxeram muito bem essa preocupação mais relacionada, óbvio, às consequências trazendo muito forte a questão da família, a questão da vulnerabilidade das crianças. Então, eu acho que o assunto está começando a desabrochar, né? Mas ainda acho que a gente tem um caminho muito grande para percorrer. Só respondendo um pouquinho a Juliana, um dos artigos que eu estava lendo recentemente, ele dizia a respeito ao preparo dos profissionais justamente para atender essas situações de catástrofe. E o artigo ele comparava os cursos ou essas situações de treinamento entre o Brasil e o México. E no Brasil foram encontrados, eu não vou me lembrar muito bem agora, mas acho que 30 cursos, e os cursos sempre assíncronos, né? Sempre à distância, então com muita pouca coisa, na verdade, prática, e sem uma coisa interdisciplinar que seria tão importante, talvez um espaço para que a gente pudesse, de fato, debater os avanços que a gente poderia trazer para esse contexto. Né? Então, sim, você tem toda a razão, Juliana, o quanto nós somos despreparados e o quanto a gente poderia também evoluir nesse aspecto se a gente trabalhasse mais conjuntamente, né? Mas eu acho, Lucas, só voltando aí à sua pergunta, acho que ainda é muito cedo para dizer que nós estamos aí próximo das políticas. Acho que as políticas estão caminhando, mas vejo aí o papel das universidades, dos institutos, como o IEA e outros institutos que a gente tem por aí, e as parcerias internacionais, como a Olga até trouxe a experiência do que foi encaminhado aí naquele contexto, naquele congresso, que eu não lembro o nome ali, a conferência para São Paulo. Então, essas são algumas das situações que a gente, de fato, precisa valorizar. Mas, certamente, a Olga pode complementar aí com a experiência dela. Obrigada. Como palavra final, eu queria parabenizar o Lucas pela iniciativa de nos botar todos juntos, pedir desculpas por ter precisado sair, mas eu achei que a gente ia até às 5h30, e eu marquei uma coisa de urgência às 5h30. E eu queria terminar dizendo que nós precisamos agir com urgência, cada um da forma que pode, mesmo que seja uma coisa pequenininha, como cuidar os plásticos no supermercado, mas se a gente somar tudo isso, a nossa consciência vai aumentando. E o que eu queria era perguntar para as meninas se eu fui clara na minha exposição, se eu posso fazer essa exposição para as jovens da idade delas. Já recebi e agradecer imensamente, obrigada por vocês nos trazerem esse trabalho maravilhoso. Eu tenho uma preocupação terrível com as fake news, e vocês estão aí alertas. Eu sempre acredito que tudo de ruim que acontece, sempre tem muito mais coisas boas para contrapor. Então, vocês são um exemplo disso. Muito obrigada. Tá bom.
Oi, gente. Então, vim aqui agradecer pela palestra. A gente ficou encantada com o que vocês falaram hoje, foi incrível. Muito obrigada por também por terem ouvido a gente. É muito importante para todas nós, eu, a Gabi, a Ju, a Mabel, que também estava aqui. E Olga, Regina, e cada uma que falou, vocês foram incríveis. A gente entendeu assim tudo certinho. Então, foi sensacional. Muito obrigada por hoje, viu? Gostaria de agradecer ao Lucas, a Mayara pelo convite. Também poder escutar essas duas mulheres que fonte de conhecimento pura. Gostaria de agradecer pela atenção também. E se eu poderia deixar um recado, falando da fala da Olga, não perder a esperança, certo? Porque, assim, apesar da minha geração ter o futuro do país, ela não tem um poder de mobilização muito grande. Mas não perder a esperança, porque tudo que vocês puderem fazer por essa luta, façam. Mesmo que seja coisas pequenas. Só que se a gente tirar essas coisinhas pequenas da caixinha e juntar tudo, vai dar em algo muito grande. É, Então, eu gostaria de dizer isso. Muito obrigada pela atenção, gente. Quero agradecer a todos, né? Agradecer o convite novamente e dizer que foi uma experiência sensacional, enriquecedora para o nosso projeto, para as meninas, para mim também, como profissional da educação. E gostaria de convidar, né, para conhecer, convidar a todos para conhecer aqui o Instituto e a gente continuar o contato, que a gente possa estreitar relações e possa trabalhar em conjunto em prol dessa causa tão importante. Obrigada. Bom, acho que fechamos muito bem, né? Eu também queria só registrar que esse é um momento muito especial para mim, porque, de fato, a gente está quase aí no finzinho do programa dos embaixadores da saúde planetária, e era essa a proposta. Acho que era, de fato, dialogar, era trazer essa potencialidade do olhar da intersecção da saúde planetária com a saúde infantil. Então, muito obrigado a todos pela presença, por estarem aqui conosco, por terem ficado até essa altura do campeonato. Eu tenho certeza que a gente sai mais fortalecidos e prontos para espalhar essa esperança que está em torno da saúde planetária, com certeza. Bom, então vamos encerrar a atividade. É isso, muito obrigado. Bom restante de noite a todos. Parabéns, Lucas. Obrigada, gente. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada, professora Olga. Muito bom. Meninas, Tchau, pessoal. Muito obrigada. Foi muito, muito bom. Um abraço.